Minasan konnichiwa, aqui é o Ricardo Cruz e hoje é um vídeo muito legal porque eu vou falar de um dos criadores do Japão de cultura pop que eu sou muito fã, um dos que eu mais gosto de todos, que é o Hideaki Anno, criador do Evangelion, um dos fundadores do estúdio Gainax, um cara incrível e fruto de uma primeira geração de otakus, dessa cultura otaku no Japão, que tá muito em alta agora. Acabou de sair o filme novo dele, que finalmente encerra a quadrilogia de filmes do Evangelion, vou falar bastante sobre isso. E ele tá em alta também com filmes de Tokusatsu, fez o Shin Godzilla, essa linha do Shin, né? Shin Godzilla vai tá pra lançar o Shin Ultraman e tem também o Shin Kamen Rider. Então, Hideaki Anno está em alta e vamos falar sobre ele e aprender japonês também neste processo, a partir de agora. Mas antes, não se esquece de se inscrever no canal, deixa o seu comentário, se inscreve no nosso Instagram também, segue a gente lá, que a gente tem conteúdo diário. E é isso aí, vamos falar de Hideaki Anno. Muito bem, o Hideaki Anno ele nasceu em 1960 e ele cresceu durante os anos 70, uma época em que a indústria de animação japonesa, a indústria do anime, se firmou como indústria mesmo, estava muito em alta, com muitas produções em todos os canais o tempo todo. Então ele cresceu sendo esse cara sendo exposto a essa cultura toda. E no final dos anos 70, aconteceu o que a gente chama de primeiro anime boom. O que é isso? É quando as produções em animação se tornaram muito populares, viraram um fenômeno mesmo cultural no Japão todo, e o gatilho para isso foi a Patrulha Estelar, né? O Senkan Yamato. No finalzinho dos anos 70, foi para os cinemas, a série não tinha feito tanto sucesso, ela é de 74, passou na TV, ninguém deu muita bola, mas no finalzinho dos anos 70 ela foi compilada num filme e aí virou um fenômeno gigantesco de popularidade. Aí, inspirado por isso, em 79, o Gundam também foi para os cinemas. Os filmes, inclusive, que estão no Netflix, entraram faz pouco tempo no Netflix, esses filmes históricos de Gundam, que é uma compilação, também uma compilação da série original de TV, que também não fez tanto sucesso, mas quando foi para os cinemas também foi um grande fenômeno e criou o primeiro anime boom. A partir do primeiro anime boom, nasce a cultura otaku. As revistas começam a falar de anime, surgem revistas especializadas em falar de anime, como a Animage, e a partir do comecinho dos anos 80, a cultura otaku se prolifera no Japão. E o Hideaki Anno foi espectador de tudo isso, ele viveu na pele tudo isso, ele foi o otaku original aí da indústria, e desde muito cedo ele já se engajou em projetos independentes, em produções independentes, tanto de anime quanto de tokusatsu, cercado por seus amigos que mais tarde fundariam o estúdio Gainax, um dos mais importantes para a história do anime no Japão. O Hideaki Anno é conhecido tanto por sua criatividade de roteiros quanto por sua genialidade como animador, cenas muito complexas com engrenagens e maquinários e explosões assim feitas de uma maneira que não se fazia na época, tanto que desde muito cedo ele começou a fazer as produções independentes com o pessoal da Daikon Filmes, que ele fundou em Osaka com os amigos dele. Eu já vou falar um pouco mais disso, mas desde muito cedo, por ser um gênio da animação, ele já foi contratado como freelancer, como um ajudante de várias produções, inclusive Macross, que foi outra produção de ficção científica que engrossou o coro do primeiro anime boom. O Hideaki Anno já trabalhava lá como freelancer, então ele já foi bem desde o início, desde que ele começou a mostrar o seu trabalho, isso já se destacou de uma maneira que ele foi enxergado pela indústria. Mas a primeira incursão nele como um autor, como um artista, foi a Daikon Productions, que ele fundou com os amigos lá em Osaka, e faziam alguns eventos celebrando a ficção científica. Na verdade, era uma competição de sci-fi, de produções independentes. E esse nome Daikon é uma brincadeira, né? Porque Daikon, esse som em japonês é o som da palavra nabo. Mas aqui eles fazem uma brincadeira com o Dai sendo o kanji com que se escreve Osaka, né? Osaka é escrito com esses dois kanjis, e esse primeiro kanji, O, ele também é lido como Dai, ele também pode ser lido como Dai. Então eles pegaram o Dai, que vem de Osaka, e significa grande, né, traz essa ideia de grande, com Kon de competition, né, porque era um evento que as pessoas mandavam suas obras e tinha um vencedor. Então é uma grande competição, Daikon, Dai Competition, que pode ser lido também como Nabo, uma coisa tão mundana, tão bonitinha como Nabo. E Daikon também tem na linguagem de gíria, né, uma expressão de você se referir a um ator ou uma atriz que são canastrões, sabe, que interpretam mal. Você chama isso também de Daikon.
pode chamar também em outro contexto. Muito bem, dentro dessa maravilhosa equipe produtora, esse grupo independente, a Daikon Filmes, é que surgiram as primeiras obras independentes e amadoras do Hideaki Anno, com destaque absoluto para um curta em animação que ele fez para a abertura da Daikon 3, Daikon 3, que foi a terceira edição, e ele fez a abertura desse evento como uma animação, um curta em animação muito incrível, cheio de referências. A animação em si é tecnicamente impecável, a criatividade é extremamente acima da média, não se via a direção e toda a parte técnica. Dá uma olhada, tem isso no YouTube, todo mundo tem que ver isso, porque é um divisor de águas mesmo, é histórica essa abertura que o Hideaki Anno fez, ainda como um semi-amador, ele já estava começando a trabalhar, mas ainda não era o Hideaki Anno que todo mundo veio a conhecer, ele fez essa abertura para o evento. E através do grupo Daikon também ele fez produções em tokusatsu, independentes, em Super 8, assim, completamente amador, mas muito criativo e muito bem feitinho dentro da estética da coisa, que é o que eu gosto bastante, é o Aikoku Sentai Dai Nippon, quer dizer, Esquadrão do País Amado, Grande Japão, né? Esse Aikoku, Ai, o primeiro kanji é de amor. Esse segundo kanji também indica país, mas não é o kanji utilizado hoje em dia para país, e sim esse aqui, né? Koku, que pode ser lido também como Kuni, país. Esse é um kanji mais antigo, mais utilizado até na China, né? Aikoku significa o país amado. Sentai, esquadrão, e Dai Nippon, tá? Nippon é o jeito também mais tradicional de se referir ao Japão. E Dai, como a gente já viu ali no nome do Daikon, da produtora do Hideaki Anno, significa grande, então Grande Japão. Esquadrão do País Amado, Grande Japão. É uma loucura, tem no YouTube esse curta também, inteirinho. É um Sentai que eles brincam com os Sentais da época, né, Sun Vulcan, Google Five, que estavam passando no Japão na época, e brincam com essa ideia da paranoia comunista, né? Os Sentai, eles lutam para proteger o Japão da União Soviética, do Império Redbird, que é transformar tudo em coisas vermelhas, uma alusão ao comunismo. É uma loucura muito legal. E outra produção de destaque dele dessa época também foi o Kaetekita Ultraman, né? O regresso de Ultraman aqui no Brasil. Kaetekita quer dizer aquele que retornou, aquele que voltou, e qualificando Ultraman, Ultraman que retornou, né? Uma produção que já existia, uma série clássica da Tsuburaya do começo dos anos 70, que ele reimaginou de um jeito muito louco, em que ele aparece de cara limpa, sem máscara nenhuma, como o próprio Ultraman. Produções independentes do Hideaki Anno, tem coisa melhor, tá tudo no YouTube, assista. Muito bem, o tempo passou, o Hideaki Anno se profissionalizou e fundou o estúdio Gainax, junto com vários outros companheiros que são nomes de destaque individualmente na indústria de anime até hoje também. Eles começaram não tinham muita grana, faziam produções conjuntas com outros estúdios, mas já logo de cara começaram a fazer produções muito interessantes. É muita coisa para OVA, né, direto para vídeo, que é um formato que era bem popular ali no final dos anos 80, começo dos anos 90, né? Você lançar produções direto pro vídeo, o que é um fruto do anime boom, o que é o fruto da cultura otaku, né? Você não depende mais só da televisão, já tem um público mais adulto que cresceu nos anos 70 vendo anime e quer animes diferentes, mais adultos para eles. Então surge aí a indústria dos OVAs. A Gainax fez bastante OVA no começo, um deles de destaque é o Topo Nerae, tá? Esse título aqui que significa busque o topo, tá? Topo, vem isso, né, de topo, ou partícula de objeto direto, que eu sempre falo aqui, e nerae, tá no imperativo, vem do verbo nerau, significa você almejar alguma coisa, você mirar em alguma coisa. Então, mire no topo, que é uma brincadeira, sendo ele um cara dessa geração, um otaku que quer brincar com as coisas que ele já viu, com o tradicional, é uma brincadeira com o título de um outro anime bastante famoso de meninas, é um shoujo, né? Um shoujo mangá que depois virou um anime nos anos 70 que chama Esu Nerae. Esu Nerae. Não há japonês que não conheça, talvez a nova geração não conheça, mas os mais antigos, todo mundo chorou com esse anime, é um anime muito famoso dos anos 70 chamado Esu Nerae. Título quase igual, né? Mire, almeje o Ace. Então ele brinca com esse título tradicional de um anime de esportes, mas o OVA do Hideaki Anno da Gainax não tem nada a ver com esportes, é um OVA sobre robôs gigantes, que tem até um outro título que é Gunbuster, que é um
nome dos robozões. Enfim, tem muitas outras obras da Gainax, mas a gente tem que ir logo para Evangelion, que foi o divisor de águas e também foi um anime boom, também foi um fenômeno cultural. A série estreou em 1995, numa época em que a animação japonesa ela estava um pouco cansada, as produções estavam um pouco criativas, muita coisa mais do mesmo saindo, e veio Evangelion e mudou tudo. Né, graças a Gainax e graças ao inspirado Hideaki Anno, que escreveu a série e dirigiu muitos episódios também, isso tudo mudou. Tanto que Evangelion é tido como causador de um outro anime boom, né, um outro surto de popularidade das produções animadas no Japão que deram gás novo e inspiraram novamente essa indústria aí pra frente. O título de Evangelion, a gente já mostrou aqui no canal, é Shinseiki Evangelion. Tá? Shinsei, significa novo século. Esse kanji Shin, ele tem uma outra leitura que é de um adjetivo muito básico que você tem que saber, que é Atarashi. Atarashi, nesse caso tem duas letrinhas do hiragana para fora do kanji, porque isso tudo é uma palavra, o adjetivo Atarashi, que significa novo. E ele tem essa leitura, a leitura chinesa, que é Shinseiki. Seiki significa século, então novo século Evangelion. A série teve diversas encarnações e este ano, em março deste ano, essa saga gigantesca da marca Evangelion chegou ao final. Isso é muito importante, gente, principalmente para o Hideaki Anno, porque ele é um cara que teve uma relação muito turbulenta com Evangelion desde o começo. Ele entrou em depressão quando a série original estava passando. A Gainax não tinha dinheiro, apesar do sucesso, apesar da relevância, a Gainax não tinha grana na época. Tem vários problemas, é tudo sempre muito tumultuado, tudo que envolve Evangelion. Quando eles terminaram a série original dos anos 90, ele terminou de um jeito tão maluco, tão diferente do que se fazia na época. Eu gosto muito do jeito como termina a série original, mas é uma série que termina muito em aberto, buscando as profundezas da personalidade do personagem principal, que é o Shinji, e acaba não respondendo os mistérios da série. Isso incomodou muito o Japão, e motivado por esse incômodo da sociedade aí, porque né, fazia tanto sucesso, eles criaram uma série de filmes para explicar melhor o final. Aí tem o mangá, que vai um pouco para um outro lado, e desde 2007 o Hideaki Anno criou a série Rebuild, né, de recriar Evangelion. É aquela série de filmes mais recente, né? 1.0, You Are Not Alone, tem vários filmes, são 4 filmes, na verdade, em que ele reimagina mais uma vez a obra Evangelion, e demorou 14 anos, né? Começou em 2007, a gente está em 2021, e esse ano ele encerra, lançou o último filme agora no Japão, um grande sucesso de bilheteria, um grande sucesso mesmo de bilheteria, e encerra essa relação duradoura com Evangelion. O filme novo do Eva chama, o título internacional é Evangelion 3.0 mais 1.0 Thrice Upon a Time. Olha esses títulos inspirados que eles adoram dar, né? Mas eu prefiro o título em japonês, que é simplesmente Shin Evangelion Gekijouban. Gekijouban significa versão para o cinema. E esse Shin Evangelion, ele entra na onda dessas séries de filmes. Por que o Hideaki Anno tá tão em alta hoje em dia, né? Porque ele tá criando uma série de filmes em Tokusatsu com o título de Shin alguma coisa. O primeiro que saiu deles foi em 2016, Shin Godzilla, né? Shin Godzilla, que é o novo Godzilla. Aí a gente precisa analisar um pouco o que é esse Shin. Né? Nos títulos das obras do Hideaki Anno ele aparece escrito em katakana, mas existe um kanji para isso, que é este kanji aqui, né? Shin, que significa verdade, algo genuíno, algo para valer, algo de verdade. Então, o Shin Godzilla quer dizer o Godzilla em sua essência, em sua verdade. Ele lançou esse filme em 2016 e é incrível, é uma releitura do Godzilla original de 1954, do Eiji Tsuburaya, os efeitos do Eiji Tsuburaya, né, o pai do Ultraman, em que naquela época ele faz uma crítica, o filme de 54 faz uma crítica à bomba atômica, aos perigos da energia nuclear. E esse filme do Hideaki Anno, em toda a sua genialidade, ele faz uma crítica pegando como base os desastres de 2011, né, o tsunami e o desastre nuclear de Fukushima. Ele faz muitas críticas ao governo japonês, ao como o governo japonês é engessado, não consegue tomar uma atitude rápida perante as coisas e não consegue lidar com a pressão internacional. É um filme que tem que ser visto, é um filme sublime, um ótimo roteiro, e é ótimo para aprender japonês também, porque é um filme que tem muitas reuniões governamentais, então você vai ver uma linguagem que é um pouco diferente daquela do dia a dia, aquela mais tranquila, terminada em des, mas
né, uma linguagem mais formal, então você vai conseguir perceber padrões e repetições dentro desse estilo de linguagem que também é muito importante. E voltando a Evangelho, ele resolveu batizar essa nova produção que fecha essa saga pessoal dele com o Evangelho, que ele quase desistiu, né? São 4 filmes dessa série do Rebuild. Depois do terceiro filme, ele entrou em depressão, falou que não conseguiria terminar a saga, não conseguiria fazer mais um filme. Aí a Toho, o estúdio, se aproximou dele e falou: você não quer fazer para desbaratinar aqui um Godzilla? Faz o Godzilla, pensa, esfria a cabeça e tal. Fez o Godzilla, fez o Shin Godzilla. Isso parece que animou o Hideaki Anno e ele retomou o projeto e deu esse título de Shin Evangelion, né? O Shin Evangelion. Tem uma questão na grafia de Evangelion ou Evangelion. Normalmente a letra V, o som de V na língua japonesa, ele originalmente não existe. Então tudo que é sons de V, eles são transpostos para a língua japonesa usando a coluna do ba, babi, bu, bebo. Então seria Eva, vira Eba. Mas existe uma forma um pouco mais recente de grafar som de V com mais fidelidade ao que ele é, e foi escolhido a letra U, né, a letra U do katakana com tenten. A letra U com tenten a gente tem o som de V, e você grafa a vogal, né, que você quer dar em tamanho menor. Então o U com tenten com um A grafado em tamanho menor vai dar um som de VA em katakana, mais fidelidade do que seria só ba, né? Evangelion. Nas séries de filmes mais recentes, esses filmes do Rebuild, do Hideaki Anno, ele faz uma brincadeira trocando o O, né? Evangelion, né? Ele troca esse O do katakana por o outro O do katakana que praticamente não tem uso, né? Que seria o O equivalente àquele de partícula, esse aqui do hiragana, né? O que eu falo bastante, falei nesse vídeo inclusive, que dá função de objeto direto para as palavras, etc. Um O gramatical, né? Em katakana ele não costuma ter muita função, mas aqui ele tem uma função estética de dar uma mudada na grafia do nome da obra. Muito bem, já falei bastante coisa aqui, tem muita coisa para você pesquisar, dá uma explorada na obra do Hideaki Anno, porque ela é incrível, ele tá super em alta agora no Japão. Espero que você tenha curtido, deixa o seu like, faz aqui o seu comentário, não esquece de seguir a gente no Instagram, porque a gente tem conteúdo diário lá, e a gente tem também um canal no Telegram, em que a gente atualiza todas as nossos vídeos, tudo que a gente está fazendo, a gente posta lá também. E vem fazer parte da nossa comunidade de estudantes de língua japonesa através da cultura pop. Vai em www.cursonihongo.com.br, coloca lá o seu e-mail que você recebe rapidinho o nosso mini curso em 8 vídeos e o nosso e-book. Explora este canal, tem bastante conteúdo por aqui também. Até o próximo vídeo, já né?